Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da participação dos povos originários nas eleições brasileiras. O número de eleitores e de candidatos indígenas tem crescido, mas a representatividade eleitoral deles ainda é baixa. Das eleições municipais de 2016 para as de 2020, as candidaturas indígenas em todo o país foram de 1.500 para 1.700, 11% a mais. Mas o número de eleitos é pequeno. Entre os prefeitos, por exemplo, são apenas 8 indígenas em todo o Brasil. Uma parte do problema está nos partidos políticos. Muitos não repassam recursos do fundo eleitoral para os indígenas. É o que diz Edson Caiapó, professor, historiador, escritor, ativista indígena e ambientalista. Tanto a direita, infelizmente, quanto a esquerda, né, tem agido dessa maneira com os povos indígenas, que é só, assim, eu diria, o reflexo, né, do racismo e de todo tipo de preconceito que, historicamente, os nossos povos têm sofrido nesse país. Outro problema é a dificuldade que os eleitores indígenas têm para chegar às urnas. Nem sempre tem urna em todas as aldeias, então essa dificuldade geográfica de distâncias, né, para os eleitores chegarem nos espaços de votação, e pior que isso, muitas vezes os indígenas sequer têm documento, sabe? Não tem nem título de eleitor. Assim, as políticas públicas para os povos indígenas são tão precárias que um número significativo das pessoas indígenas sequer tem documentos, sabe, CPF, RG, e não tem, portanto, título de eleitor. Então, assim, são dificuldades que precisam ser superadas. O Estado brasileiro tem que ver isso com mais cuidado, a sociedade brasileira tem que discutir essa temática, e parabéns, né, que essa temática está sendo pautada por aqui. Desde 2014, a Justiça Eleitoral estimula o registro de eleitores e de candidatos de povos originários. Em 2022, criou a Comissão de Promoção da Participação Indígena no Processo Eleitoral. E, em outubro do ano passado, realizou uma audiência pública para discutir o assunto, com atenção especial para a distribuição do fundo eleitoral e para o tempo de rádio e TV. O Judiciário está de parabéns, sabe? O Judiciário tem sido um grande parceiro, né, nas várias instâncias, é um grande parceiro dos povos indígenas. O STF, particularmente, já declarou que o marco temporal é inconstitucional, e o Congresso Nacional está sendo, assim, irresponsável, sabe, quando propõe uma PEC para derrubar o que o STF já determinou. Mas só que tem uma outra questão, é que os artigos constitucionais, né, que tratam da temática indígena, são artigos que não podem ser mexidos, né? O próprio Judiciário já pactuou isso com outros poderes, e aí o Congresso Nacional quer mexer numa coisa que é imexível, né? Então, assim, é um absurdo que isso esteja acontecendo. Infelizmente, o que nós vemos no final das contas é que existe um projeto genocida, ecocida, epistemicida, etnocida em andamento por aqui desde o século XVI, e a sociedade brasileira tem que se unir ao judiciário, sabe, para que seja impedido, sabe, que essas atrocidades aconteçam. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Bruno Giorgi, secretário da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE do Pará. O tribunal é um dos idealizadores do Guia Originários, sua língua, seu voto, sua representatividade. Converso também com Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. E ainda com Camilo Caiapó, membro da Comissão de Direitos Humanos Indígenas e Quilombolas da OAB de São Paulo. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Rafael. O CIMI, Rafael, tem um trabalho de décadas com indígenas. Por isso eu lhe peço que nos ajude a traçar um quadro histórico dessa questão específica, indígenas e eleições no Brasil. Afinal, hoje, a situação é diferente do que já foi? A gente percebe uma mudança, inclusive, bastante radical nesse cenário de participação e de contribuição dos povos indígenas nas disputas eleitorais, seja como candidato ou seja como eleitor.
A gente viveu um processo muito triste na história, que é o processo de tutela de povos e comunidades indígenas que não tinham as garantias constitucionais que todos nós temos, né? A Constituição revolucionou esse processo, tanto que hoje, se a gente olhar para o cenário político, jurídico também, a gente vê ampla participação de lideranças indígenas no processo eleitoral, mas também ocupando outros espaços importantes, né? Mas o espaço eleitoral, seja como eleitor, seja como candidato, é extremamente importante até para contribuir com a sociedade no debate e pautar políticas públicas que sejam importantes, seja no município, seja no estado e seja no âmbito federal. Camilo, essa questão da participação de indígenas em eleições envolve um tema ao qual você é ligado, direitos humanos especificamente. Eu lhe pediria que você nos ajudasse a traçar um quadro da situação hoje no Brasil em relação a isso. Bom, Guilherme, o exercício dos direitos políticos dos povos indígenas no Brasil tem passado por uma série de desafios que vão desde os direitos mais básicos garantidos a todos os cidadãos brasileiros, mas principalmente aos povos indígenas, que passa desde ao acesso a serviços eleitorais, a emissão de documentos básicos para a regularização dos cadastros eleitorais, mas também passa por uma dificuldade relacionada à falta de apoio, muitas vezes carecem de suporte das direções nacionais, estaduais, até mesmo regionais, dos partidos em que se encontram filiados e que não encontram subsídios para participar de forma paritária dos pleitos eleitorais, seja exercendo o direito ao voto, seja por meio do exercício passivo, por meio das candidaturas indígenas. Bruno, eu sei que vocês editam um guia, que tem inclusive vídeos, nós mostramos na reportagem. Qual é o objetivo desse guia exatamente? Que trabalhos outros vocês têm feito e que complementam o guia? A gente fiscaliza o cadastro eleitoral e nós verificamos que o número de indígenas era muito baixo no nosso cadastro. Então, o que pensamos inicialmente? Em levar informação para esses povos. E como levar informação? Nós criamos um guia eleitoral e pensamos em traduzir na língua indígena. Então, nós pedimos parceria da UEPA, que é a Universidade do Estado do Pará, onde tem um núcleo de formação indígena, e conseguimos traduzir esse guia em 5 línguas indígenas. E essas línguas, cada uma de um canto diferente do estado, uma mais para o norte, outra mais para o sul, outra mais para o nordeste, outra na região do Tapajós. E com esses guias, nós fomos nessas aldeias levar essa informação. Mas, junto a isso, a gente conversou com a administração aqui do tribunal e fizemos uma grande ação. A gente, além da informação, a gente tentou e conseguiu levar cidadania através do alistamento eleitoral, através da urna eletrônica. Nós levamos a urna e eles aprendiam como votar com personagens fictícios. Nós tivemos uma roda de conversa com tradução simultânea, onde os tradutores iam traduzindo os resumos do que a gente estava falando nos guias. E, Rafael, que outros caminhos, que outras iniciativas você julga importante e que merecem destaque para permitir maior participação de indígenas, de ribeirinhos, dos povos originários como um todo nas eleições brasileiras? Eu acho que a gente tem espaços importantes no governo federal hoje que poderiam instituir políticas públicas direcionadas, né? Nós temos a FUNAI, nós temos o Ministério da Justiça, temos a própria Casa Civil, que tem um direcionamento específico aos povos indígenas em relação a direitos. Mas nós temos o Ministério dos Povos Indígenas. Quem sabe se o governo federal, pensando nas políticas eleitorais, de acesso, acessibilidade, como eleitor, como candidato, mas que o Ministério dos Povos Indígenas tem uma tarefa de trabalhar garantindo formação, garantindo participação, garantindo esses direitos eleitorais. Uma questão importante é dizer também, os povos indígenas, eles não têm obrigatoriedade de votar nas eleições, né? Não tem essa obrigatoriedade, mas a cidadania, essa ampla participação, ela deve ser, sim, uma política pública de governo, uma política pública de Estado, para fazer com que essa participação seja o quanto maior possível
e que no parlamento essas principais lideranças possam contribuir com o debate. Debate, inclusive, que ocorre constantemente do Congresso Nacional, a exemplo da tese do marco temporal. Essas matérias importantes de cunho nacional, que diz respeito à demarcação e outras políticas públicas, elas têm que ter obrigatoriamente a participação dos indígenas no debate, nos espaços de poder, seja municipal, estadual, seja no Congresso Nacional, onde a gente viu a aprovação do marco temporal, que de novo volta para o Supremo, mas quem sabe se um amplo debate, com mais qualidade, com mais quantidade de parlamentares indígenas, não seria necessário esse tensionamento que a gente vê hoje. Camilo, eu gostaria de lhe ouvir sobre a mesma questão. Que caminhos precisam ser seguidos para que os indígenas brasileiros participem mais e com mais qualidade, com mais efetividade nas eleições brasileiras? A própria aprovação da Resolução 23659, de outubro de 2021, nos trouxe aí marcos importantíssimos, como a derrubada de conceitos defasados de integração que eram trazidos pela Lei 6.001 de 73, o respeito ao uso das línguas maternas e a não obrigatoriedade do domínio da língua portuguesa para fins de alistamento eleitoral, reforçando o que já estava previsto nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, a criação de novos campos de identificação, possibilitando a indicação do povo ao qual nós pertencemos, mas, acima de tudo, a representatividade indígena enquanto candidatos. Os dados do último censo do IBGE de 2022 apresentaram um aumento significativo de pessoas que se autodeclaram e se autorreconhecem enquanto indígenas, e essa representatividade nas candidaturas é algo muito importante para garantir a democracia aos povos indígenas no que diz respeito ao exercício dos direitos políticos. Bruno, eu vou pedir que você retome o conteúdo do guia dedicado aos indígenas no Pará, mas vou pedir que você faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da participação dos povos originários nas eleições brasileiras. Os nossos convidados são Bruno Giorgi, secretário da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE do Pará. O Tribunal do Pará é um dos idealizadores do Guia Originário, sua língua, seu voto, sua representatividade. E eu converso também com Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e ainda com Camilo Caiapó, membro da Comissão de Direitos Humanos Indígenas e Quilombolas da OAB de São Paulo. Bruno, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para você abordar agora, justamente sobre o guia ao qual eu acabo de me referir. Afinal, qual é o conteúdo exato desse guia? Como é que ele pode ajudar a incentivar a participação de indígenas nas eleições? Nesse guia, nós tentamos colocar algo bem fluido para que eles pudessem entender a vida de um cidadão, do eleitor cidadão, né? Como tirar o título, como é que eles podem tirar o título, quais os documentos necessários, a obrigatoriedade do voto, o que acontece quando não se comparece às urnas, o direito dos cidadãos indígenas, como o indígena pode se candidatar para concorrer a uma eleição, quais os documentos, a idade para cada cargo, a segurança da urna eletrônica, mostrar que a urna eletrônica é segura. Também, no final de cada capítulo desse guia, tem um QR Code que acessa um vídeo onde o tradutor ele resume verbalmente o que tem no guia, o que tem naquele capítulo. Nesse ano, 2024, nós conseguimos aumentar em 25% o número de locais de votação em aldeias indígenas. Hoje em dia, nós temos 52 locais de votação em aldeias indígenas no estado do Pará. Rafael, peço agora que você faça uma avaliação do trabalho do judiciário nesse campo. Os TREs têm várias iniciativas, como a do Estado do Pará, mas também lhe peço que avalie o trabalho do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. No ano passado, houve uma audiência pública para discutir essa questão, convocada pelo TSE. É suficiente ou não? O reflexo dessas políticas, desse trabalho, é perceptível. As duas últimas eleições, principalmente, a gente viu um amplo número de candidatos indígenas, né, as eleições municipais e depois
a última eleição, onde a Célia Chacriabá, por exemplo, a Juliana Cardoso, né, foram eleitas, a Sônia Guajajara, que hoje é ministra. Então, esse é um expressivo número de que as coisas melhoraram. Mas, sim, o Superior Tribunal Eleitoral precisa ainda melhorar esse quadro, estamos aquém e precisamos avançar. E que a gente veja, assim como o último censo do IBGE mostrou, o aumento na população indígena, também um aumento na quantidade de candidatos, mas que também essas pessoas, os indígenas, nos mais distantes rincões do Brasil, possam saber que têm direito de votar, de escolher o seu candidato, de exercer a cidadania e de ter o seu representante no parlamento. Então, extremamente importante essa iniciativa do TSE, mas que ela possa ir além, avançar, explorar mais campos e levar a garantia dos direitos às populações indígenas. Camilo, ainda persiste na sociedade brasileira uma visão de que coisas como essa, participação nas eleições, favorecem a integração dos povos indígenas à sociedade brasileira. É integração ou não? O que se busca com a participação de indígenas no processo eleitoral? A Lei 6.001 de 73, que é uma lei anterior à Constituição Federal, partilhava de uma perspectiva integracionista, de que os povos indígenas, pouco a pouco, tinham que deixar de ser indígenas para que passasse a se integrar ao que chamaram de comunhão nacional, como se indígenas e comunhão nacional fossem coisas diferentes, como se nós não fizéssemos parte da sociedade brasileira. Então, acredito que o termo integrar ou integração não seja o termo mais adequado para esse debate, né? Ações de propagação de informação e de conscientização dos povos indígenas a respeito da necessidade da participação dos pleitos eleitorais é algo muito importante, né, para que nós possamos garantir a participação dos povos indígenas nesses processos, né, eleitorais. E essa é uma forma de garantir uma participação paritária, de igual para igual. É algo que tem sido muito debatido, né? E isso foi um tema, inclusive, de um debate que teve recentemente na Comissão de Negociação com o Supremo Tribunal Federal a respeito da promulgação da Lei do Marco Temporal. Logo após essa reunião, a parenta Célia Chacriabá deu uma entrevista em nome da PIB, questionando justamente a necessidade, né, de uma participação paritária dos povos indígenas, de que nós possamos instalar de forma igual e expressar nossas necessidades, expressar aquilo que nós estamos reivindicando e aquilo que é necessário para as nossas comunidades. Esse é um trabalho coletivo, é de responsabilidade coletiva, é de toda a sociedade brasileira. Bem, eu agradeço mais uma vez, então, aos nossos convidados de hoje, Bruno Jorge, secretário da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE do Pará. Como eu disse, o tribunal é um dos idealizadores do guia originário, sua língua, seu voto, sua representatividade. Agradeço também ao Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e a Camilo Caiapó, membro da Comissão de Direitos Humanos Indígenas e Quilombolas da OAB de São Paulo. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Os presidentes dos 3 poderes assinaram o Pacto pela Transformação Ecológica. O documento prevê ações coordenadas entre as 3 partes para promover a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico sustentável e a justiça social, ambiental e climática. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, disse que caberá ao Judiciário agilizar demandas que envolvam as temáticas ambiental, fundiária e climática, inclusive com a definição de metas e protocolos pelo CNJ. A Justiça do Mato Grosso promoveu a primeira desembargadora pela regra da paridade de gênero. Anglisei Solivan de Oliveira foi eleita pelo critério de merecimento e pela unanimidade dos 33 membros votantes da Corte. A nova metodologia de ascensão ao 2º grau da magistratura foi criada pelo CNJ e determina que a vaga de merecimento deve ser destinada à lista exclusiva de juízas, em alternância com a vaga seguinte, sujeita a ampla concorrência. Os cartórios não precisam mais usar o selo de fiscalização em procedimentos eletrônicos de autenticação, reconhecimento de assinatura eletrônica e na autorização eletrônica de viagem, aquela autorização para menores de 16 anos viajarem sozinhos
ou acompanhados por adultos que não sejam pais ou parentes próximos. O objetivo da Corregedoria Nacional de Justiça é modernizar os serviços notariais sem prejuízo para a segurança jurídica. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Trabalhem enquanto eles dormem e tenham direito adicional noturno. Entre algumas condições e benefícios que a lei trabalhista prevê para os trabalhadores que desempenham suas funções de maneira diferenciada está o adicional noturno, que é um acréscimo de pelo menos 20% na hora trabalhada para todos os trabalhadores que executam suas atividades no período das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Avanços no combate da violência contra a mulher. No mês em que a Lei Maria da Penha comemora 18 anos de existência, o Formulário Nacional de Risco do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público é estendido para todo o Brasil por meio do Ministério da Justiça e do Ministério das Mulheres. O documento padroniza em uma linguagem simples situações do dia a dia que possam colocar a mulher em risco. Confira mais detalhes sobre o acordo em nossas redes sociais. Começou a 27ª edição da Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo CNJ em parceria com os Tribunais de Justiça do Brasil, para acelerar o julgamento de casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Na edição anterior, que aconteceu em março deste ano, foram analisados quase 50 mil processos. Este programa não só promove ações judiciais, mas também aumenta a conscientização sobre o tema, buscando sensibilizar a sociedade para a realidade violenta enfrentada por muitas mulheres brasileiras. Fique ligado em nossas redes sociais e também no canal do WhatsApp para saber mais notícias do Judiciário e também dos seus direitos. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Agora é hora do quadro Por Dentro do CNJ. Vamos conhecer melhor mais um conselheiro que tomou posse recentemente. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha foi empossado em março deste ano. É professor de Direito e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, com sede no Rio de Janeiro. Agora vamos conhecer as origens do conselheiro. Nasci ainda no estado da Guanabara, né? Eu nasci porque eu sou da cidade do Rio de Janeiro. Sou filho de classe média, meu pai bancário, minha mãe professora da rede pública, e sou botafoguense completamente, de família botafoguense, né? Por que o direito? Queria fazer jornalismo, olha só, era a minha pretensão, mas também sem muita convicção. Me inscrevi em Direito, passei para a faculdade, estudei na Universidade Gama Filho, eu colei grau exatamente no dia em que eu fiz 23 anos, e quando eu tinha 25 anos, eu vi que estava aberto para concurso para juiz do trabalho. A minha área sempre foi trabalhista, né? Eu sempre fui muito sensível a essas questões que envolviam os direitos dos trabalhadores. Eu resolvi fazer a inscrição para ver até onde eu ia no concurso, né? E acabou que eu passei, fui até o final e me transformei em juiz. Acabei me doutorando em Direito do Trabalho. Eu sou doutor pela Universidade Complutense de Madrid e no final do ano passado eu concluí uma segunda graduação. Eu sou também psicólogo, sou formado bacharel em psicologia. A chegada ao CNJ. No ano passado, quando houve a abertura aos interessados por parte do Tribunal Superior do Trabalho, eu apresentei meu nome e de fato foi uma chegada muito, muito prazerosa, porque eu penso que o CNJ ele tem uma função extremamente relevante quando ele pensa o poder judiciário de uma maneira orgânica. Eu não tenho a menor dúvida que para soluções, para realidades complexas, com demandas que também são complexas, muitas vezes contraditórias entre si, o judiciário, para poder responder de maneira mais apropriada, ele precisa ter uma noção do todo. Os desafios do CNJ. O judiciário não é uma bet, não é um lugar para se apostar, né? As partes vêm aqui para obter justiça, então elas precisam saber o que é a justiça.
para aquele caso concreto, o que ela pode esperar. Então, acho que isso é algo que, se eu puder contribuir, eu tenho isso como objetivo. Um segundo objetivo meu é também poder contribuir para um olhar mais humanizado, ainda que com o uso da inteligência artificial, ainda que com o uso do processo eletrônico, com a substituição do papel até por razões ecológicas e etc. Mas, na ponta, a gente vai ter sempre o ser humano. Então é importante a gente humanizar as relações do Poder Judiciário com o nosso cliente, por assim dizer, que é o ser humano, que pelo menos um ser humano vai estar nas demandas judiciais. Nós não estamos aqui para servir as grandes corporações, ainda que elas estejam, logicamente, envolvidas em demandas judiciais. O que é o direito? Isso é uma questão que a filosofia do direito discute, né? O que é direito? Direito é o que está na lei? Né? Para alguns né? Mas o que está na lei, ele nos dá parte do direito, né? Porque a gente escuta e a gente lê com aquilo que faz parte dos nossos sentidos. Mas a gente sente o direito, a gente sente o justo com algo que vai além, que vai com a nossa interpretação, com a nossa capacidade de enxergar o mundo que está à nossa volta e poder adequar aquilo que é a letra fria da lei ao que está nessa realidade. É o direito que interfere na vida das pessoas, é o direito que vai permitir que alguém tenha acesso à saúde, é o direito que vai permitir que alguém tenha uma aposentadoria digna, é o direito que vai permitir que você tenha uma moradia, que você tenha condição de manter relações éticas, que a sociedade possa viver segundo padrões que são, de fato, condizentes com aquilo que a Constituição fala que é a dignidade humana. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.